Mulheres que vencem, mulheres abençoadas. Eu sou Regiane Cardoso, pastora aqui do MQV Paraíba, e eu quero deixar para você aqui um recado de Deus, algo que certamente vai falar ao teu coração. Neste último mês de agosto tivemos aí o Dia dos Pais, e Dia dos Pais é falar de Deus, é falar de amor, é falar de cuidado. E quando ao pregar esta palavra, falando sobre este tema, paternidade, amor de Deus, Deus me trouxe uma palavra na minha mente: conselho. E ele me levou lá no primeiro livro de Reis, que eu convido você a abrir aí, no capítulo 2, e diz assim: aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. De vários conselhos que Davi deu ao seu filho, ele coloca aqui esses 3 conselhos como conselhos pontuais. E ele diz: eu vou pelo caminho de toda a terra. Ou seja, Davi sabia que estava chegando o seu fim. Mas a Bíblia diz que o fim serão melhores que o começo. Mas para que a gente possa ter um fim de bênção como Davi teve, ao chegar ao filho e ser um exemplo e dar a ele instruções, a gente precisa caminhar, né, no caminho que é Cristo e trilhar uma trajetória de sucesso. E foi essa trajetória que Davi teve. Eu não estou dizendo que Davi não teve lutas, eu não estou dizendo que Davi de repente não tropeçou por algum momento. E talvez é isso que tem feito muitas de nós pararmos. Por quê? Porque muitas vezes quando nós tropeçamos em algo, quando vacilamos em algo, a gente desiste do restante da caminhada. Mas Davi não desistiu. E por ele não desistir, hoje, agora, neste momento, no findar da sua vida, ele tem conselhos bons para passar para quem? Para o seu filho. Jesus veio a esta terra, lutou e venceu tudo. E nos tornou mais que vencedoras, falando para você, mulher, mais que vencedores. E ele mostrou para nós que o mais importante e o nosso foco tem que ser no final. Então que todo o seu trabalho, todo o seu empenho, mesmo que com lutas, circunstâncias adversas, venha estar focando uma única coisa: o final, o que eu vou deixar. Qual será o meu legado para as minhas filhas, para os meus filhos, para toda uma geração, para aqueles que hoje Deus me deu para conduzir, como você aí, né, mulher que vence, que trabalha com mulheres. Qual será a minha missão? Qual será a minha referência? E nós precisamos neste tempo de referências e exemplos. Alguém pode dizer: ah, mas Davi pecou, Davi vacilou, sim, mas ele não ficou no pecado. A nossa vida, irmãs, não pode ser um resumo de um fracasso, de um deslize. Talvez às vezes a gente caia em alguma circunstância, e muitas das vezes podemos cair, não devemos cair, mas se cairmos, nós temos um justo, fiel advogado. Um intercessor, que se nós chegarmos diante dele, ele vai continuar trilhando sim o nosso caminho. É só nós voltarmos para o ponto inicial, para a direção de Deus. E Davi fez isso. E quando Davi se arrepende, escreve o Salmo 51, ele estava olhando para este fim. Ele não ficou parado naquela situação, ele não ficou murmurando, ele não ficou chateado. E a exemplo disso, a gente pode falar para um público feminino aqui a respeito de dieta. Imagine que dieta é assim. Às vezes a gente vacila na dieta. Come um pãozinho que não estava prescrito naquela dieta. E aí a gente diz: ah, já que eu comi mesmo um pãozinho, eu vou comer os outros 9. Não. Na verdade, se vacilamos e tropeçamos em algo, nós temos verdadeiramente um Deus que é intercessor, que nos ajuda a levantar. E Davi se levantou. E se levantou para quê? Para que no final eles tivessem um final feliz. Ei, mulher que vence, Deus tem um final feliz para você. Deus tem um legado, Ele quer que você escreva uma nova história na sua vida. E não importa o seu passado, não importa aonde você tropeçou, o que importa agora é você se levantar. Não é porque você errou em alguma situação que agora você diz: ah, eu não tenho mais história para contar, o meu passado vai ficar marcado. Não, Deus é aquele que apaga pecados. Oh, glória a Deus. E aí o segundo conselho que ele diz para o seu filho é: esforça-te. Davi teve que se esforçar quando Saul começou a persegui-lo. Davi teve que se esforçar em praticamente perdoar o seu filho, mesmo saindo de Jerusalém, indo para outro lugar, quando Absalão se levanta contra ele. Davi teve que se esforçar em várias situações da vida.
quando entram no seu território em Ziclag e ali capturam a sua família e levam, ele teve que se esforçar, parar de chorar e buscar a Deus e saber qual é a direção para a minha vida. Então, muitas vezes, para escrevermos uma história de sucesso, eu creio que todas as vezes nós teremos que nos esforçar. Aqui também, para terminarmos, ele diz, seja homem. Ou seja, seja uma pessoa completa. Eu sei que para falar com o público feminino, seja homem, mas este homem com H diz respeito de uma pessoa íntegra, de uma pessoa plena. E é isso que Deus tem para você, mulher que vence. Seja plena, seja inteira na presença do Senhor. Fazendo assim, você vai poder dizer no final, eu fui uma mulher que venceu e que vence todas as situações. Que Deus fale mais ao teu coração, nós vamos ficando por aqui e até mais um Mulher que Vence. Deus abençoe.